Alegria, amigos, vamos lá. Vamos a uma parte aqui, uma aula muito interessante de português. Você que vai fazer o vestibular da UERJ, se inscreva no meu canal. Sou o único especialista no vestibular da UERJ do Brasil. É o meu trabalho, enfim, né? Foquei nessa missão. Vai fazer o concurso da aeronáutica, do EOEAR, CADAR, CAFAR. Aproveite o período que foi suspensa a prova, adquire minha apostila, foca nos estudos, porque, meus amigos, não tem jeito. Da mesma forma que você ganhou mais tempo, o seu concorrente também ganhou mais tempo. Se ele não estava estudando, agora vai aproveitar, porque, verdade seja dita, muitos, infelizmente, ficaram desempregados, né? É triste esse caso aí. É muito bonito a gente escutar, falar, não, tem que isolamento, não pode ir para a rua. Quem não pode ir para a rua? Eu mesmo. Eu já trabalho mais recluso. Meu curso de Copacabana, eu já não vou para Copacabana, já tenho tempo. Eu estou mais interno que outra coisa, trabalhando via Skype o tempo todo. Eu tinha muitos alunos de fora do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Nordeste em peso, o pessoal lá, meus amigos do Nordeste, região Norte, Sul, mas tinha meu público do Rio de Janeiro. Meus alunos do Rio de Janeiro e meus alunos do Brasil todo ficou tudo Skype, então tá complicado. Tem dias que eu não consigo dar aula para quase ninguém. Quer fazendo material, bizu, simulado, aí vem as videoaulas secretas, né? Essa é uma aula que muito vai ajudar você a tentar entender uma coisa que não é que não tenha compreensão, mas depende muito da forma como é inserida no texto, né? E a estilística, o estilo, ó, tchan, pois é, você vai adorar. Preste atenção, meus amigos. Vozes veladas, veludosas vozes, né? Então, estilística é uma parte da língua portuguesa, na verdade, não está inserida na parte gramática mesmo, né? Normativa, né? Mas ela vai estar no estudo da expressividade. E também situada no fonema, no significado das palavras, disposição da frase, vai depender, olha lá. V. Por que ele quis usar v? Tem um porquê. É onde a figura de linguagem entra. Lá vem o trem. Que já vem. Então aqui já vem para para passar um som, dar uma ideia de sonorização, uma expressão. E isso é muito interessante na figura de linguagem. Nesse caso aí, por exemplo, a repetição da consoante V vai ser um recurso estilístico fômico, criando uma expressividade, lembrando do sussurro. Caraca, mestre, pois é, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, né? Viu? O sussurro pelo verso. Então, isso é muito interessante, isso só enriquece a nossa literatura e a língua portuguesa. A estilística vai entrar em três partes: figura de linguagem, figura de palavras e figuras de pensamento. Ah, mestre, para mim tudo era metáfora. Ih, rapaz, tá fora, hein? Nós temos até as figuras de sintaxe, mas as figuras de sintaxe vão estar inseridas nas figuras de linguagem, né? É o caso da zeugma, do assíndeto, do polissíndeto, do pleonasmo, né? A repetição ali, quer dizer, aquele pleonasmo, por que ele quis dar essa ênfase? Sintaxe. Vamos repetir alguns recursos aqui elegantes. Preste atenção, hein? Que essa aula é importante, mas eu vou falar de todos. Nem todos caem em concurso, mas o problema é quando cai um diferente. Olha lá, amigos. Elipse. Elipse é uma figura de sintaxe em construção, está dentro de figura de linguagem. Vai ser a omissão de um termo. Olha lá. Gosto de você. Quem gosta de você? Eu. Eu gosto. Então, a omissão do pronome eu. Zeugma. Zeugma também é omissão. Omissão de um verbo. Luiz foi à escola. Olha lá. Luiz foi à escola. Aí, pô, foi à escola, como é que foi? Marcos à biblioteca. Né? Marcos à biblioteca. Pontinho. Luiz foi à escola e Marcos foi à biblioteca. Houve uma opção. Assíndeto, olha lá. Vim, vi, venci.
O assíndeto vai ser a omissão de um conectivo. Que conectivo é esse? O E, não é isso? 4. Polissíndeto. Trabalha e treina e lima e sua. O polissíndeto vai ser a repetição de um conectivo coordenativo. Geralmente é o E ou o NEM, tá? Pleonasmo. Pleonasmo vai ser repetição enfática de uma ideia ou termo. Olha lá. A grande ajuda encontrei-a naquele dia. Encontrei-a está se referindo quem? A ajuda. Então repetiu, o pronome a é o objeto direto pleonástico porque vai fazer a repetição da grande ajuda. Ficou, né? Falou de novo a mesma coisa. Um outro exemplo de pleonasmo é que ele cheirou os móveis com um nariz experiente. Quer dizer, se cheirou, cheirou como? Com o nariz, né? Então, ele quer dar um estilo, né? Anacoluto, olha lá, anacoluto, eu, vírgula, pouco me importa esse assunto. Anacoluto, identificar não é fácil, então preste atenção. O anacoluto vai ser omissão de alguma coisa? Não. O anacoluto é isso, ó. Pá! Ele é a quebra da estrutura sintática, de que resulta ficar um termo na função da frase. Então ele vai desconstruir. Nesse caso ali, o problema, olha lá, o pronome eu não tem função sintática. O lugar dele aparece a mim. Teríamos um pleonasmo, mas a palavra B vai corresponder a mim. Então, um pode ficar no lugar do outro. Entendeu? Anacoluto ele desconstrói. Preste atenção. Exercício de anacoluto vale a pena treinar. Silepse vai ser a concordância anormal. Que isso, né? Estou falando? Silepse vai ter de gênero, o exemplo 1, de número e de pessoa. Olha só, de gênero, São Paulo é bela. Pô, mas São Paulo é bela? Rio de Janeiro é bela. Rio de Janeiro é bela? Mas Rio de Janeiro, né, a cidade... Ah, sim, olha lá. A cidade de São Paulo, sim. A concordância vai ser com a palavra cidade subentendida. A silepse de número, olha lá. A gente já terá vindo. A gente. A concordância se faz com a ideia de plural contida na palavra gente. Tá? Essa gente já terá vindo. E todos precisamos trabalhar. De pessoa. Todos, por nos incluirmos na palavra todos, que é a terceira pessoa, o verbo foi a primeira pessoa. Né? Então, é importante identificar isso aqui, porque numa redação é péssimo, uma figura de linguagem, né? Mas numa poesia dá um estilo do caramba. Não é isso? Acabou não, né, pessoal? Acabou não, hein? Continuando aqui a missão. Xananá. Vamos lá, combate. Não falei, acabou não. Hipérbato. Hipérbato também não é uma figura de palavras, ou melhor, uma figura de linguagem. Muito, não é que seja comum, você não vê cair em concurso. Esse é que é o problema. A UERJ adora isso. Hipérbato, caraca, não está nem no edital, mas não é figura de linguagem. Não é porque precisa estar escrito lá figura de pensamento, né? Estilística. Não é estilística? Pode cair. Então fique atento, porque de fato o militarismo, muita coisa funciona assim. Determinadas provas e concursos não, principalmente a UERJ. Você tem que sempre estudar um pouquinho a mais. A estilística, o que é estilística? Né? O que é figuras de pensamento? O que eu tenho que pensar para entender isso? Vá fazendo as provas anteriores da UERJ, muito vai lhe ajudar. Isso cai no EOEAR, que é a banca FADECIT de gestão concursos, figuras de linguagem, então tem que dominar, vai ajudar bastante ter um conhecimento a mais. Então, hipérbato vai ser exatamente a mudança da ordem das palavras na frase. Né? Então, poxa, como assim é? Tu vê o pronome vem depois, o sujeito vem antes, é uma coisa louca.
Ó, essas que o vento vem, belas chuvas de junho. Estranho isso, né? Mas isso é exatamente o hipérbole, a inversão. Anástrofe. Anástrofe é um tipo especial de inversão também, tá? É o regente e o termo regido, essa brincadeira. Ó, vamos dormir dos astros sob o manto. Vamos dormir dos astros sob o manto. Quer dizer, sob o manto dos astros. Né? Sob o céu, tal. Sob o manto dos astros. Então, quer dizer, ficou ali subentendido. Então, anástrofe também não é fácil. Aliteração, repetição de uma letrinha, de um início de palavra, né? Que é a brisa do Brasil beija balança. Ó, que é a brisa do Brasil beija e balança. A literação. Às vezes a literação pode ser onomatopeica, né? Ela pode funcionar, por exemplo, ringe e range a rígida moenda. Para lembrar o barulho da moenda, né? A moenda, aquele do trem que eu falei, lá vem o trem que já vem, que já vem, que já vem. Então, tem um porquê de ser uma literação. Anáfora. Anáfora também, isso cai no UERJ, já caiu. Anáfora. Repetição de um termo no início de cada verso ou frase. Agora preciso ver-te. Agora desejo amar-te. É isso? Muito bom. Hipálas. Esse hipálas já não cai muito na UERJ não, cai mais na aeronáutica, cai em cursos públicos, né? Hipálage vai ser uma adjetivação de uma palavra em vez de outra. Por exemplo, o voo branco das garças. As garças é que são brancas. O voo não é branco. Então, ao invés de eu branquificar, né, as garças, eu branquifiquei o voo. Então, adjetivei voo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem todo um tchan isso aí. Ok? Acabou não, combate. Olha lá, meus amigos. Figura de linguagem, xananã, é um assunto muito extenso, né? Tanto é que figura de linguagem eu separei os casos principais porque tem mais. Porque de fato, nossa missão o que é o UERJ, é a prova do EOEAR, CADAR, CAFAR, da Banca da Aeronáutica, provas militares em geral, né? Então, quanto melhor e mais completo a aula, melhor para vocês e para o seu time também. Eu completei a minha missão. Então, 14. Depois entramos em figuras de palavras, que não é figura de linguagem. Metáfora, metonímia, catacrese, sinestesia, né? Não são figuras de linguagem. Falta só um caso aqui, que é a perífrase. Bom, análise. O que é análise? Que seria de mim não fora a sua ajuda. Essa parte de análise, não é que não seja muito comentado, mas é o que eu falei. Cai isso numa prova. Isso daqui não é figura de linguagem ainda? Meu amigo, o que é análise? Pô, só sei metáfora, metonímia, meu irmão, aí você arrumou um problema. Análise é o uso de um tempo verbal por outro, tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele está usando fora no lugar de fosse. Olha lá. Que seria de mim não fora a sua ajuda. Se não fosse a sua ajuda. Verificou? Isso é análise. 14. Quiasmo. O que é quiasmo, mestre? Inversão e repetição de termos com ou sem alterações. Esse daí é lendário. Tinha uma pedra no meu caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Esse daí, ele é tradicional. E as figuras de palavras, ou chamada tropos, né? Nós temos os casos mais conhecidíssimos. Metáfora, olha lá. Metáfora é uma comparação enunciada. Existe a comparação também, né? Mas é uma comparação e como identificar? Uma viagem na maionese, tá? Essa menina é uma flor. Não é que ela seja uma flor, ela é tão bonita como uma flor. Metonímia. Metonímia vai ser o caso, aí
E esse daí vale a pena prestar atenção. Nós temos parte pelo todo, autor pela obra, singular pelo plural, abstrato pelo concreto, matéria pelo objeto e continente pelo conteúdo. Nesse caso aqui, a metonímia eu não tenho um teto de morar. Esse é parte pelo todo. Quer dizer, teto. Né? Quer dizer, um teto, uma casa, né? Um ambiente em que possa se abrigar, parte pelo todo. Então é metonímia, muito interessante. Catacrese é quando você não tem uma palavra para denominar aquele objeto. Como é que vai dar um nome pro dente de alho? Não tem, cara. Dente de alho, pé da mesa. É isso? Então você acaba fazendo uma catacrese. Leito do rio, embarcar num avião. Quer dizer, pô, mas embarcar é para barco? Então seria o quê? Aviancar? Né? Então, por não ter uma outra palavra para dizer a mesma coisa, teríamos isso daí. Tá bom? Sinestesia. Sinestesia é a mistura de sentidos, né? Então, som colorido. Som, audição, colorido, visão. Cruz de Souza, poeta simbolista, usava muito sinestesia e faz parte do momento literário, né, da poesia literária, simbolismo, o uso da sinestesia. Guarde isso. Ok? Muito bom. Faltou só um aí para fechar as figuras de palavras, né? Que é quem? A perífrase. Perífrase, né? Alguns autores chamam de antonomásia. Não é assim muito de se entender o que significa ou o que seja, né? Mas vai ser o quê? Uma substituição num nome. Vai substituir um nome, mas de forma que o indique, tá? Perífrase, ou antonomásia, vai ser esse caso aqui, ó. Depois tu volta o vídeo aí e vê o que é análogo, viu? Perífrase. Vai ser exatamente, como eu disse, uma substituição de um nome por uma expressão que identifique. Então, um exemplo aí, deixa eu ver. Ó, naquele não. Naquela jaula, quer dizer, o ambiente, ó. Naquela jaula, vírgula. Tinha um macaco? Não. Naquela jaula estava o rei dos animais. Ficou bonito, né? Estava, olha lá, o rei dos animais. Quem é o rei dos animais? Quem? O leão combate. Olha lá. Naquela jaula estava o rei dos animais. Então, eu substituí esse pensamento. O poeta, ou melhor, ele substituiu o poeta dos escravos. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. Então, perífrase ou antonomásia vai ser, que é muito, são a mesma coisa, essa missão. E é o último tópico de figuras de palavras. Poxa, mestre. Para finalizar, figuras do pensamento. Xananá, xananá. Figuras de pensamento. O nome já diz, pensamento. I think about. Isso vai ter que dar uma ideia, uma coisa, uma sacada inteligente. Eu acho mais difícil que as outras. As outras o nome era feio, mas você até ia no bizu, né? Tentar entender o significado não é fácil. É o caso da última aqui que eu não botei, que é a gradação. A gradação são ideias apresentadas em uma progressão, né? E o aumento ou a diminuição, quer dizer, eu tenho a gradação de intensidade, e identificar isso não é fácil. O exemplo de gradação, eu era pobre, era um subalterno, era nada. Então, quer dizer, era pobre, era um subalterno, era nada. Quer dizer,
vai piorando cada vez mais. Então a gradação tem isso, pode ser aumentativa ou diminutiva, crescente ou descendente. E identificar isso não é fácil. Prosopopeia. Até as flores sorriam para ela. Prosopopeia ou personificação. Para atribuir seres, né, sentimentos a seres inanimados. Hipérbole, exagero, né? O povo estourava de tanto rir. Mas na verdade essa frase não é assim, né? O povo estourava de tanto riso, né? Aquela coisa toda, enfim. 3. Eufemismo. Você não foi feliz na prova. Nossa senhora, quer dizer, o cara se lascou. Mas você não foi feliz nesse comentário. Você falastes shit. Aí você faz com elegância. Pô, você não foi feliz nesse seu comentário esdrúxulo, né? Antítese, olha lá. Antítese vai ser o emprego de palavras com expressões em sentido contrário. É importante entender isso aqui, principalmente na UERJ, que antítese e ironia às vezes se confunde um pouco, tá? Mas vai no foco, vai na finalidade. O que é antítese? A antítese vai ser o emprego de palavras no sentido contrário. Ironia sempre tem um tom sarcástico, um tom de ironia, um tom irônico. Aqui não, aqui eu só vou inverter. Ó. Que recompensa os bons, que os maus castiga. Não é isso? Que recompensa os bons, que os maus castiga. Outro exemplo de antítese, para reforçar, porque confunde, como eu falei, antítese com ironia. Como era possível beleza e horror, vida e morte, harmonizarem-se assim no mesmo quadro? Então, ó, beleza, horror, vida e morte. Quer dizer, direto, né? Apóstrofe, Deus, ó Deus, onde estás? Que presunção, né, cara? Tem gente que fala com o Espírito Santo, onde está uma coisa, cara. Como é que você vai falar com o Altíssimo? Tem que ser muito puro, mas eu digo puro, puro mesmo, cara. Aí tá longe, hein? Tá muito longe. Mas hoje todo mundo fala, todo mundo é iluminado, né? Pô, é absurdo. Olha lá. Deus, ó Deus, onde estás? Onde estás? Mas é um absurdo isso mesmo, né? É uma invocação de alguém com alguma coisa personalizada, personificada, né? Senhor! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva, né? Olha lá. É isso? Meus amigos, prestem atenção, foquem na missão. O intuito dessa aula aqui pode ser concurso público, mas o foco é o UERJ e a prova que eu preparo para o EOEAR, CADAR, CAFAR, que tem a banca faleciste no concurso. Mas isso aqui é muito importante, cai em vestibular. Isso daqui cai em concursos, cai na colégio naval, cai na escola naval, cai em muitas provas. Então, figuras de linguagem, você tem que conhecê-las. E é bom você estudar um pouquinho a mais, porque às vezes, como vocês viram, o nome pode mudar. Então, como eu falei para vocês do caso de perífrase, antonomásia. Perífrase e antonomásia é a mesma coisa, isso muda de autor para autor, né? Essas mudanças de palavras, essa forma, mas pode ser a mesma coisa, não é que seja a mesma coisa, mas exatamente esse jogar, né? Um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, se não nos falarmos até lá, uma feliz Páscoa, fiquem atentos aí, que eu tenho um plano, pessoal da UERJ aí, hein? Forte abraço a todos e vamos estudar, aproveitar que o nosso concurso e nosso vestibular foi suspenso, não foi cancelado. A partir de semana que vem volta tudo, então fiquem atentos aí que muita coisa irá voltar. Caveira, salve o homem!